Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Estamos aqui, eu, Luiz Nassif e Cláudio Couto. Luiz Nassif, semana passada, tinha dado uma saidinha, acho que ele foi renovar o visto dele nos Estados Unidos antes que... Nassif, você acha que você entra nos Estados Unidos ainda? Sabe que eu fui jantar outro dia e tá com aquele pianista, o João Carlos Martins lá, que é um pianista consagrado, se apresenta lá nos maiores palcos americanos lá, e ele quase foi barrado aí na última visita aos Estados Unidos aí. Ele foi tocar num concerto, daí pegou um visto aí que não seria remunerado. Daí, quando estava para botar, falava, mas vem cá, quem pagou a sua hospedagem lá no... foi quem me convidou. Eu não recebi cachê, mas eles bancaram as despesas. Então, foi remunerado. É alguma coisa. Aquilo lá virou um campo de concentração. Deus me livre. A coisa está muito complicada. Enfim, até agora eu não recebi nenhum e-mail dizendo que meu visto tinha sido cancelado, né? Então, por enquanto, eu fico na moita aqui. Embora não muito, né? Porque vai que a CIA sabe de coisas que eu ando falando. Imagina, estão rastreando tudo agora. A gente, cá para nós, o que tem nos Estados Unidos, classicamente, é estado de sítio. Você coloca lá o exército para ir em Washington lá. Afasta todos os procuradores que participaram das investigações do caso da invasão do Capitólio. Coloca lá em todos os campos, os direitos estão... o Texas e outros estados querendo mudar, querendo interferir na questão lá dos coeficientes eleitorais, né? Dos distritos, né? Fazendo o redesenho dos distritos. Redesenho dos distritos. Para ganhar mais votos, para ver se ganha a eleição no ano que vem, né? Exato. Porque a midterm election deles lá, a eleição de meio de mandato, não vai ser fácil não para os republicanos no que depender da popularidade cadente deles e do Trump. Então, mas o que chama a atenção, digamos, todos esses abusos, você pegar, digamos, tarifas comerciais e utilizar politicamente, que nem ele fez aqui em cima do Lula, ou usar a lei em cima do Alexandre de Moraes, você não tem reação no Supremo e não tem reação no Congresso, né? E daí, quando você pega os principais setores, ele está provocando vários prejuízos lá, os importadores, você tem muitos setores que dependem de matérias-primas, aquilo vai acumulando, mas aparentemente o poder coercitivo das big techs aí, eu acho que o mercado vai começar a reagir agora também com essa tentativa de interferência no Federal Reserve e cá para nós, no Brasil mesmo. O Brasil, ele tem, a conexão comercial é menos relevante, digamos, com os Estados Unidos, mas a financeira, aqui você tem todos os grandes fundos internacionais participando de todas as grandes empresas brasileiras, né? Então, realmente, conflitos e conflitos que vem pela frente aí, né? Essa história do Fed, especificamente, ela, na verdade, acaba, além de tudo, causando um tilt na cabeça de certo pensamento neoliberal, né? Porque a gente sabe muito bem que essa história da independência do Banco Central é parte de uma captura, né, do Estado, que tem a ver também com a meta de inflação e todas essas coisas que entraram na moda dos anos 90 e que amarram as economias ocidentais, de forma geral, a gente tem percebido. Mas, de qualquer forma, é sempre uma ação arbitrária, e, além de tudo, o Cláudio Couto, ele escolheu para demitir a diretora que é negra, a primeira diretora negra do Fed, quer dizer, o que é a demissão da Lisa Cook, que, aliás, disse que não irá deixar o cargo, que ela tem mandato, tem a ver com a possibilidade dele de fazer uma interferência real em qualquer decisão do Fed. Isso parece também um pouco de jogar para aquela plateia do Marlon, não? Não, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, acho que, primeiro, esse elemento racial, né, que aparece nesse caso. Agora, eu acho que isso também precisa ser entendido dentro dessa perspectiva mais geral de ação do governo Trump, que é de acabar com qualquer tipo de poder independente, né? Ele faz isso, o Nassif acabou de mencionar aí, com relação aos procuradores, Departamento de Justiça, que eram os responsáveis, né, que foram, melhor dizendo, né, os responsáveis ali pela acusação dos golpistas do 6 de janeiro lá dos Estados Unidos, né, a invasão do Capitólio, que terminou inclusive com mortes, e todo mundo foi indultado pelo Trump, né, e agora ele começa a, digamos, dar o troco e vai atrás dessas pessoas para persegui-las por elas terem feito seu trabalho, e por terem feito seu trabalho direito, é isso que ele está fazendo, né, quando ele ataca a autonomia
das cidades, né, quando ele manda, e isso também, vou aqui pegar carona no Nassif, tropas, né, para Washington, ameaçou mandar para Cincinnati, está ameaçando enviar para Chicago, enviar para Nova York, já também mandou para Los Angeles, sempre cidades que são governadas por democratas, em estados governados por democratas, e em alguns casos, Cincinnati é um outro exemplo, e Washington também, com prefeitos negros. Esse elemento também é importante, né? Isso também está pesando na forma como o Trump está atuando aí, né, em relação a essas questões. Aliás, Cincinnati, se não me engano, o governador é que é negro, não o prefeito. Só uma correção aqui. Então ele vai minando poderes independentes, vai comendo pelas bordas. E agora, esse ataque a uma das diretoras do Banco Central americano, sob a alegação de que ela teria cometido fraude numa hipoteca, uma coisa assim, por conta de que ela teria dado 2 endereços como endereço principal, enfim, isso, claro, precisa ser esclarecido, porque a notícia é estranha, né? Mas claramente se trata de perseguir aqueles que não comem na mão, né? É isso que Trump está fazendo. Ele tenta fazer isso também com outros países ao redor do mundo, está tentando fazer conosco nesse momento. A maneira como ele vem tratando o Brasil é também uma tentativa de acabar, mais do que com o poder independente, com a soberania de um país. Então, é esse modo autoritário, autocrático do Trump de operar, e no que ele puder, dentro do seu país, eliminar poderes independentes que, de alguma forma, funcionem com algum tipo de freio às ações dele, ele vai fazer. E acho que a gente pode ler também nessa chave aí a interferência que ele faz no Banco Central. Deixa eu só colocar um ponto aí que eu acho que, para completar o quadro de fascismo, porque você já tem as milícias digitais aí com essa agressividade que é comum aí às redes sociais, né? O que ele está fazendo? Ele está colocando exército, polícia na rua, aí você pega a polícia de imigração aí com uma violência sem respeito a nenhum direito, ele está punindo os juízes que tentam preservar direitos aí de imigrantes, está invadindo as cidades com exército, é uma parceria em tudo similar ao que o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas faz aqui, faz uma parceria com a polícia, faz uma parceria com... E no caso dele... Então, no caso dele, o que você tem? A Suprema Corte endossando tudo. Ele acabou com o Ministério Público. Está acabando com o federalismo americano. Está acabando com os direitos individuais. Você pega todos esses julgamentos, mesmo dessa diretora do Federal Reserve, é baseado na percepção pessoal dele. Ele considera o que é crime e o que não é crime. Então, é crime o que o Alexandre de Moraes faz. Então, digamos, o sistema político americano, daqui a pouco, é evidente que isso vai provocando um acúmulo de reações que vai explodir lá na frente, né? Mas você está caminhando em breve para os camisas pretas aí do MAGA e do Trump começarem com os ataques pessoais aí violentos. Tá virando uma Itália de Mussolini aí, viu? Primeiro, mexendo nesse arranjo que sempre existiu nos Estados Unidos da autonomia dos estados, né? Essa interferência militar é claramente isso, para tirar, e como disse bem o Couto, mirando os estados onde tem talvez uma densidade mais crítica e uma maior oposição a ele. E a gente está vivendo, Nassif Couto, nos Estados Unidos, me lembra muito o Brasil do primeiro ano do Bolsonaro. Quem faz, obviamente a gente tem visto lá um protesto crescente e tal, mas o que, na verdade, de forma geral, a oposição organizada, a oposição política partidária faz basicamente notas de repúdio, né? E vai acontecendo, com exceção só do governador da Califórnia, o Gavin Newsom, que virou uma espécie, na verdade, de anti-Trump, porque ele acabou adotando como um tom de chacota, ele imita, ele mimetiza a forma do Trump, e o Trump, por exemplo, parou de escrever em caixa alta desde que o governador da Califórnia passou a também postar coisas no mesmo estilo. Então isso atingiu de forma profunda, mas é uma coisa muito mais simbólica do que, vamos dizer assim, fática, né, com resultados práticos. Agora, a gente vê aí a academia subjugada, o Partido Democratas totalmente perdido, se não conivente em alguns momentos, e esse andar da carruagem que vai, obviamente, acaba nos afetando. Silvia, você acabou entrevistando lá no GGN o ministro da Economia, Fernando Haddad, que ele falou bastante desse caso aí do Banco do Brasil, me parece ser um alvo agora do bolsonarismo, né? Tentar desestabilizar o Banco do Brasil,
Nassif, e me parece que não só com essa ação para ver se a lei Magnitsky acaba sendo estendida ao Banco do Brasil de alguma forma, mas também, aparentemente, também é uma ação de inadimplência meio estranha no Banco do Brasil. O que você pode dizer do que está acontecendo em relação ao Banco do Brasil? Você tem alguns advogados espertalhões aí que eles estão pegando empresas do setor rural que não têm direito à recuperação judicial. Recuperação judicial é algo específico de empresas industriais e comerciais aí, né? E mesmo sem terem dificuldade de pagamento com o Banco Central, estão entrando com ações, com o Banco do Brasil, estão entrando com ações contra o Banco do Brasil. O que o Haddad falou na entrevista para mim é que aquela dinheirama que escorreu aí para os bolsos dos Bolsonaros, né, do Jair, do Carlos e do Eduardo, ele tem certeza que é financiamento desses grupos aí de interesse aí para a desestabilização do governo, né? Eles estão fazendo tudo, o grau de responsabilidade é generalizado, né? Então, isso aí, você tem essa ação contra o Banco do Brasil, daí o Banco do Brasil acionou a AGU, tudo, daí vem OABs, não, isso aí é o trabalho do advogado. Não, não é trabalho do advogado. Eles estão pegando empresas com condições de pagar, do setor rural, os mais beneficiados aí pelo crédito, o único setor beneficiado pelo crédito subsidiado no Brasil, e estão estimulando esse pessoal a não pagar o Banco do Brasil e entrando com essa esperteza aí da recuperação judicial que não cabe ao setor agropecuário, né? Então é um jogo pesado aí que não tem. E todo esse trabalho do Trump, você pega o Trump, por que ele escolhe Alexandre Moraes? É porque a tarifa afeta os dois lados, afeta o exportador brasileiro e afeta o importador americano. E está desarticulando lá muitos setores da economia americana, que dependem do suco de laranja, dependem do café. Então ele está trocando por ataques individuais aí, a ministros do Supremo, ao Lewandowski, tudo aí, porque isso aí não tem impacto econômico, mas a intenção é a desestabilização, né? É a desestabilização. E é impressionante aí quando você vê pessoas aí e editoriais dizendo que o Lula tem que ser pragmático. O ser pragmático significa uma vitória da Vila Latícia e uma vitória do Bolsonaro. O que ele quer é desmoralizar a imagem do Lula como presidente da República. Se o Lula se ajoelha ou se faz qualquer concessão, o bolsonarismo vem com tudo, aí mostrando a fraqueza do Lula. Então é claramente um propósito desestabilizador. O que chama atenção aí é uma medida que o New York Times divulgou, uma medida secreta aí que permite que os Estados Unidos tratem como terrorismo aí organizações de tráfico ou organizações criminosas, né? Que é o que eles queriam aqui, enquadrar o PCC como terrorismo, porque daí permitiria a invasão do território aí por drones, por armas americanas, sem pedir autorização, atropelando todos os preceitos aí diplomáticos, né? Agora, chama atenção uma coisa, viu? Apesar daquele comandante da Academia Militar de Agulhas Negras de saudar o Flávio Bolsonaro, uma coisa totalmente fora de rota aí. Fala mais disso, dá um detalhe disso aí, Nassif. Ele recebeu o Flávio Bolsonaro e disse: você foi embalado aqui nessa academia, que fez os maiores elogios ao Flávio Bolsonaro em plena guerra aí com o Trump, o general que comanda a Academia Militar de Agulhas Negras, né? Você tem sinais aí de que o Estado-Maior, pelo menos do Exército, Marinho, tudo, eles estão começando a pesquisar fontes alternativas para armamento, porque hoje tudo depende dos Estados Unidos. Até esse avião cargueiro aí da Embraer, a aviônica americana. E quando você pega um dos pontos centrais, um dos equipamentos centrais, a Odebrecht, com aquele braço que estava construindo o ProSub lá, ela estava desenvolvendo um equipamento de localização e tudo, ela já estava desenvolvendo isso. Quando vem a Lava Jato, ela entra em crise e vendeu para uma empresa israelense. É interessante esse movimento das Forças Armadas. Vamos pegar a Marinha, que era a mais refratária, aí tinha aquele almirante Garnier aí, que ofereceu às tropas, colocou aquele tanque fumegante na frente do Supremo. Outro dia teve uma homenagem ao almirante Otton, com a presença de todo o almirantado. Fato inédito. Quando humilharam lá o Otton, lá de jogar ele do chão, lá um senhor de 80 anos, com a história dele,
Um delegado que, um mês depois, foi preso por corrupção. Não teve um almirante que se levantou. Então, aparentemente, tem um sinalzinho de início de defesa efetiva da soberania por alguns setores das Forças Armadas, né? Vamos esperar que prospere aí e que cresça, né? Lembrando que quando você teve o caso do Gripen, e também que virou um motivo de investigação, e toda uma palhaçada, que no fundo não tinha nada, era obviamente uma plantação da aeronáutica. A aeronáutica queria ficar com o F-16 dos Estados Unidos, que não tinha nenhuma transferência de tecnologia, zero de transferência. Mas a sacanagem maior, na ocasião também eu defendi o Gripen lá, achando que tinha transferência de tecnologia. A aviônica, que é a parte principal do avião, é norte-americana. O tal do brigadeiro Seijo, ele pressionou para ser o Gripen, porque se não fosse o FX, que não foi por conta da espionagem sobre a Dilma, o Gripen é que tinha mais componentes americanos. Então, deixaram de lado o Dassault, o jato russo também lá, e ficou com o Gripen, que depende da aviônica americana. Agora, eu vou te falar, a ignorância, é aquele negócio, o subdesenvolvimento é a plantação permanente da ignorância mesmo, né? Como que essa discussão ficou solta na época lá? A questão da transferência de tecnologia, eles bateram e nós caímos nisso, Sérgio. Eu defendi isso aí, fizemos seminários aí. Pois é. Depois vem a surpresa, a aviônica americana. Surpresa, pero não mucho. De qualquer forma, em algum momento vai ter que se pensar nisso, né? Quer dizer, no fato de que as Forças Armadas brasileiras, do ponto de vista estratégico e de pensamento geopolítico, estão estacionadas lá, com tanques que não andam, soltam fumaça nos anos 50, né? Ainda não saímos dessa fase, né? Você teve essa tentativa com a França aí, que era interessante. Mas você vê, começa o ProSub aí, aprovam com a França, e imediatamente surgiu uma lava-jato francesa. Não, vamos lembrar que o Sarkozy virou o que virou, né? Em cooperação com o Brasil aqui. Identificaram uma propina qualquer na venda de trens aqui para o metrô de São Paulo, que era o PSDB aqui, e implicaram o presidente da República lá, a ponto da Alstom ter repassado para a GE lá as turbinas que eram o máximo aí de tecnologia, né? Agora, Cláudio Couto, derivando um pouco dessa conversa toda, você escreveu recentemente sobre o espólio do Bolsonaro, que continua em disputa, né? Temos aí praticamente todos os governadores bolsonaristas em campanha presidencial, embora a gente lê aí na mídia aí tradicional, no chamado jornalismo profissional, que só o Lula está fazendo campanha e está fazendo política, o resto não, o resto só está pensando no Brasil. Mas o fato é que você tem Ratinho Júnior participando de Converscox Brasil, Tarcísio de Freitas, inclusive, foi num evento do Esfera e foi aplaudido. Aliás, temos essa notícia aí que o presidente da Esfera deixou o comando da CNN para se dedicar só a esse think tank para pensar o Brasil. Então a gente pode ter ideia do que vem pela frente aí também. Temos o governador Romeu Zema, que lançou oficialmente sua campanha à presidência, e ontem esteve lá no programa Roda Viva. Ele, que é o governador com a pior avaliação entre os bolsonaristas, né? Mas esse é um jogo que está em aberto, e a gente já conversou aqui em outros momentos desse programa, que desde 2002, pelo menos, né, não vamos falar de casos mais antigos, é que um ano antes da eleição, todo candidato anti-Lula e anti-PT já está eleito segundo o que se lê na mídia, o que também se vê nesses encontros, tal. Aparentemente, nesse encontro do Esfera, o Tarcísio de Freitas foi aplaudido de pé, com muito entusiasmo, e eu queria entender também por que ele continua sendo aplaudido, alguém que ensaiou ou continua ensaiando participar, não só apoiar essa ofensiva do Trump contra o Brasil, né? Também vamos lembrar que ele esteve lá naquela festa de peão boiadeiro de Barretos e levou um boneco do Bolsonaro para acompanhar. Mas, de qualquer forma, eu acho que
Tá muito complicado, né, Cláudio Couto? Você vê ainda algum entorno ainda do Tarcísio sendo o principal candidato, ou realmente virou agora, nesse campo da candidatura bolsonarista, um pega para capar? Olha, Sérgio, eu acho que nesses últimos dias parece que teve uma certa aceleração, né, desse processo em torno do Tarcísio. É curioso porque se nós voltamos aí 10 dias, né, não precisa nem ir muito além disso, talvez nem até um pouco menos, tinha ganho força a versão de que o Tarcísio parece que estava jogando a toalha da eleição presidencial e iria disputar a reeleição no estado de São Paulo. De repente, a coisa se inverte e parece que todo mundo começa, desse campo, a colocar as fichas nele, né? Então, ao que tudo indica, parece que está ganhando força. Seu próprio partido veio a público, de alguma maneira, dizer que ele deve ser candidato, o Republicanos. O Valdemar Costa Neto já disse que ele, sendo candidato, se filiará ao PL. A gente tem visto todos esses eventos. Ele vem adotando um discurso cada vez mais forte de candidato presidencial e não de candidato à reeleição no estado de São Paulo. Ou seja, as coisas estão todas, né, apontando nessa direção. Então, acho pouco provável, né, que o Tarcísio, mantido esse rumo, ele não seja o principal candidato do campo da extrema-direita na eleição do ano que vem, com o apoio, cúmplice de parte da direita, que é aquilo que a gente suporia ou poderia eventualmente tentar chamar, mas não vai conseguir, de direita democrática, né, que pelo jeito está faltando, né, porque quem apoia golpista, golpista é. Né, é difícil você apoiar um golpista e não se colocar nesse campo. E o Tarcísio é do grupo golpista. Né, é ele que está defendendo que Bolsonaro é vítima de uma injustiça, que, portanto, não deve ser sentenciado pelos crimes que cometeu no que diz respeito à ruptura da democracia no Brasil, né, inclusive com planejamento de assassinato, né, de ministro do Supremo, de presidente eleito e vice-presidente eleito. Né? O Tarcísio acho que não tem problema nenhum nisso. Né, tanto que ele fica aí defendendo o Bolsonaro, né, fica falando que há um exagero, que há uma perseguição, que não sei o quê, como se não houvesse todas as evidências que a gente sabe que há. Então o Tarcísio é um golpista, né, Tarcísio é da extrema-direita. Né, não dá para camuflar isso com os seus bons modos, exceto quando ele pega um martelo de leilão, que aí fica doidão e mostra mais ou menos o que tem por dentro. Mas tirando isso, né, vem aí com esse jeitinho, com esses bons modos, e aí há quem até o resolva chamar, de vez em quando, de bolsonarista moderado. Mas é esse sujeito, com quem parece estar um monte de gente se abraçando, na expectativa de que ele possa ser o candidato capaz de derrotar o Lula na tentativa de reeleição. Né? Então ele foi muito aplaudido, claro, ele foi a sua base. Ele foi aqueles que o querem como candidato. O estranho seria que ele não fosse aplaudido ali, já que ele foi justamente ao encontro dos seus. Né? Estranho seria o contrário. E parece que é uma parcela grande do empresariado que não se importa nem com a questão da democracia, essa aí imagina, né? Não está nem aí mesmo para ela, e nem com a questão da soberania do país, que poderia talvez lhe importar mais do que a democracia, pelo menos no que diz respeito aos seus interesses econômicos, mas prefere comer na mão do governo americano dentro dessa chantagem, inclusive contribuindo para eleger alguém que já prometeu que, se eleito, daria um indulto ao Bolsonaro. Aliás, ele, o Zema e o Caiado. Né? Todos eles têm esse discurso de apoio ao golpismo. Né? Então, parece que o empresariado brasileiro não tem nenhum tipo de problema em se mancomunar, seja com quem trai a democracia, seja com quem trai o próprio país naquilo que diz respeito à sua soberania. E é por isso que o Tarcísio segue forte e vai cada vez mais parecendo o nome natural desse campo. E daí você pega a bandeira principal desses empresários, que é a responsabilidade fiscal. Quando você pega o governo federal, como que eles estão fazendo para tentar reduzir os subsídios setoriais ou para grupos? Divulgando individualmente as empresas, o benefício que cada empresa está recebendo aí com essas isenções aprovadas nos últimos anos. Quando você pega São Paulo, até agora o Tarcísio deu de isenção de ICMS, aí o correspondente a 14 milhões de reais. Daí quando você vai ver quem são as empresas beneficiárias, é sigilo fiscal, pode falar o setor, não pode falar as empresas. Daí ele faz as vendas aí, essa venda irresponsável de Sabesp, querendo vender fazendas de pesquisa agrícola, tudo lá, espalhou pedágio por todo o estado aí e jogando essa dinheirama para beneficiar grupos específicos.
Grupos específicos. E o Zema, a mesma coisa. O Zema já está, acho que em 20 bilhões lá, as isenções fiscais em Minas Gerais, uma dívida. É interessante esse jogo, porque eu acompanho, em geral, 2 cidades do interior, que é Poços de Caldas e São João da Boa Vista. É interessante esses novos políticos que vieram em cima da antipolítica. Em Poços foi a mesma coisa. Entrou um cara que era funcionário público lá, bancado pelo PSDB, que estava morto. Lá foi reeleito ainda lá, o maior prefeito da história de Poços. Sai agora lá, a cidade está com quase 50% de déficit lá, um rombo monumental, porque esse pessoal não tem, sabe que é fugidio aí o mandato, e não tem nenhuma responsabilidade. E o Tarcísio é negocista. O que ele fez com a Sabesp lá, sem medo de ser feliz. A compra de deputados aqui com emendas. E sendo poupado pela mídia de todo lado. E é interessante essa falta de visão, né? Aqui, quando você pega os interesses particulares, por exemplo, você tem interesses aí na privatização da Petrobras, do Banco do Brasil e pereré. Isso aí a médio prazo vai conduzir a uma desestruturação final aí da economia, como foi com o setor elétrico. O setor elétrico você fez uma privatização selvagem aí, com o Temer aqui, antes com o Fernando Henrique, lá atrás, a tarifa foi lá para cima. Quem é que está pagando a conta? Indústria automobilística, além dos pequenos. Siderurgia, indústria de máquinas e equipamentos, ou seja, todos setores, grandes setores, que passaram a pagar mais. Mas na hora do lobby, é só o interesse individual que está organizado. O pessoal que compra... É complicado isso, viu? Isso aí não poupa governo, né? Porque quando você pega aí também, hoje, a grande transição que se espera para o Brasil aí, está nas mãos do Ministério de Minas e Energia. Você vê o que ele está fazendo com o JF, com o Suarez e tudo aí. Então é um problema de país politicamente muito atrasado. Se bem que depois, com esse debate dos Estados Unidos, você nem sabe mais qual que é o conceito de atrasado politicamente ou não, né? Porque acabou essa história de pragmatismo no pensamento empresarial na CIF. Ele é cada vez mais ideológico no Brasil, isso é levado ao extremo. Você citou o caso do setor elétrico, é claríssimo. O Brasil tinha um sistema que era seguro, e todo mundo sabe que energia é um insumo fundamental para você pensar em qualquer projeto de desenvolvimento, e desde o início das privatizações dos anos 90, nós tivemos um sistema que ficou menos seguro e mais caro. É isso. E aí eu quero entender por que o empresário acha que essa fórmula é melhor. Alguém se beneficia, por exemplo, com o mercado livre? Um ou outro, talvez. Mas, em geral, não. Então, a indústria está pagando mais, né? Todos esses setores estão pagando mais, o custo aumentou exponencialmente. A gente vê a Associação dos Grandes Consumidores, eles reclamam disso, mas eles não ligam Lé com Cré, né? Eles não atribuem a responsabilidade. Aí vai dizer, não, que é a carga de imposto, é sempre a história de sempre, o custo Brasil, mas qual é o custo Brasil? Foi o fato de que você não só desregulou, mas desmontou o funcionamento do sistema elétrico como ele foi concebido, né, de integração, de linha de transmissão, de encontro, né, você distribuía, você compensava de uma área a outra. Hoje, por exemplo, você tem um excesso de energia solar e eólica que está com dificuldade de distribuição porque você não tem interligação no sistema mais como existia. Não, é horror. Né? E quando você vamos pegar essa Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia, juntam todas as grandes empresas desse país, não dá 1/10 do poder de lobby de um Carlos Soares, aquele antigo OAS aí e daí eles conseguem enfiar jabuti aí para aumentar as termoelétricas, atrapalhando o meio ambiente e aumentando o custo. E não tem a reação. Esse pessoal não fala, mas qual que é o lobby da indústria automobilística? Qual que é o lobby a Máquinas e Equipamentos ainda tem interesse em fabricar equipamentos aí. É impressionante aí como você tem esse desequilíbrio o interesse geral, mesmo quando afeta setores relevantes, eles não conseguem se organizar. Você não tem essa noção de impacto, assim, porque um tempo atrás eu imaginava o seguinte, se o sujeito ele pode não ter empatia de forma geral com o outro, mas se for atingido, ele vai entender o problema, mas não entende, né?
mesmo sendo prejudicado, o cara insiste na ideia. Você falou, eu queria mencionar rapidamente o caso de Minas, queria lembrar, por exemplo, um dos grandes beneficiados com isenção de ICMS em Minas Gerais é a Localiza do Salim Matar, que é o nosso grande neoliberal, né? É o sujeito que fez um negócio à sombra do Estado, inclusive à sombra da ditadura, e vem com esse discurso de Estado mínimo. Eu queria entender. Quer dizer, Estado mínimo só para os outros, para mim não. Mesmo dentro das políticas aí de isenção, qual que é o critério que se utiliza? Aqueles setores que têm reflexo sobre outros setores da economia ou que geram emprego. Eles pegaram o setor mais horizontalizado da economia, o setor que aluga carro, e dão incentivo fiscal. Se você pega a CEMIG, o que era a CEMIG lá, vê o que o Zema fez com a CEMIG nos primeiros anos. Aí tem um relatório que a Assembleia de Minas soltou, escritórios de advocacia do Novo entrando lá, prestando consultoria para todo lado. E esse que é um angu, porque a mídia, que tinha que ser o agente a última instância, digamos, de denúncia, está toda comprometida também. Você pega o Tarcísio no DENIT, o maior negocista. Entrou no DENIT, espalhou contratos aí para tudo quanto era empresa que tinha militar da reserva lá. Chega aqui em São Paulo, espalhando emprego aí para aposentados da PM, tudo aí, com salários maior que dos professores. É evidente que ele está montando uma milícia com esses grupos empresariais interessados, com as PMs e Forças Armadas, devolvendo aí os privilégios que tiveram no período do Bolsonaro, e o pessoal assiste calado e o Lula que é o culpado aí da tarifa do Trump. O que acontece em geral com certos líderes criados, ou mesmo o cara como o Trump, é que o tempo vai mostrando, né? Todo mundo projeta, por exemplo, não só um aumento da inflação nos Estados Unidos, mas como um risco cada vez maior de recessão, justamente no ano em que ele vai ter eleição e que a coisa vai ficar mais difícil. Por isso eu acho que ele está fazendo esse jogo pesado lá, para ver se até de uma forma, vamos dizer assim, ilegal, ou pelo menos não convencional, de tentar aumentar essa possibilidade de parlamentares republicanos em estados de maioria republicana, para ver se não perde essa eleição e consegue, nos últimos 2 anos do governo, continuar tocando os Estados Unidos como ele tem feito. E a gente tem visto agora também esse caso do Milei, né? Aliás, ontem foi divulgada uma pesquisa na Argentina e ela ainda não foi afetada pelo escândalo de corrupção, do qual a gente vai falar. Na verdade, um levantamento feito pela Universidade Torquato de Tella, e eles fazem um índice de 0 a 5 para medir a confiança no governo, e aí o governo Milei atingiu o ponto mais baixo desde a posse, são 2,2, 0 a 5, 0 confiança 0, 5 grande confiança 100%, o índice do governo Milei nesse momento é 2,12%, 2,12 é o índice, e é o pior nível desde que ela assumiu, lembrando que em breve haverá eleições na província de Buenos Aires, e daqui a 2 meses as eleições legislativas. O Milei tem experimentado uma queda constante de popularidade. Agora, este caso, que aí é o seguinte, apareceram gravações, um advogado da família Milei, que continuava mantendo relações com a família, que foi agora dispensado pelo Milei, aparece uma gravação dizendo que há uma cobrança de propina na venda de remédios, e que a Karina Milei, que é irmã e secretária-geral da presidência, receberia 3% dessa propina, né? Então, começando por você, Cláudio Couto, quanto você acha que este escândalo, olhando a situação na Argentina, qual o efeito que você acha que terá sobre a governabilidade do Milei? Esses tem mais alguns outros, né? Tem aquela questão das criptomoedas também, que aconteceu antes. A gente está vendo também a forma como a repressão está se dando até mesmo sobre manifestações de aposentados, né? Ou seja, idosos estão sendo aí espancados pelas forças de segurança sob ordens do governo do Javier Milei, sobretudo, né, pela mão da Patrícia Bullrich, que é a sua secretária de segurança, então responsável por esse tipo de coisa. E acho que tudo isso vai produzindo ali uma situação de piora mesmo
das perspectivas do Milei para essas eleições vindouras, né? No caso da província de Buenos Aires, é claro que a gente tem que pontuar que existe também um aspecto regional, né? Ou seja, os eleitores vão votar na província de Buenos Aires também, e principalmente olhando para as características do governo da província, né? Que é uma província governada pelos peronistas há muito tempo, né? E a tendência é que continue, né? Acho muito pouco provável que haja qualquer mudança por essa questão regional e, claro, aí sim também reforçada pela questão nacional com essa queda na avaliação do Milei, né? E os escândalos evidentemente não ajudam, né? A dor de cabeça maior mesmo pode vir é da eleição de meio de mandato, né? Que diferentemente da americana, na eleição americana você tem até a possibilidade, embora isso nunca aconteça, de trocar inteira, né, a Câmara dos Deputados, né? E muda muito pouco sempre, mas muda às vezes ao ponto de conseguir fazer a balança pender para o partido que até então era minoritário, que é, aliás, o risco que o Trump enfrenta lá, e daí apelar para isso aí que se conhece como gerrymandering, né, que é esse redesenho dos distritos com vistas a fazer com que você distribua o eleitorado de uma forma que favoreça um lado e prejudique o outro. É uma questão assim de você, por exemplo, pegar, né, um distrito que tem uma maioria, por exemplo, democrata, e aí você corta esse distrito pela metade, diluindo esse distrito num distrito de maioria republicana. E aí você faz os democratas com certeza perderem. Ou ao contrário, às vezes você concentra todo o eleitorado democrata num único distrito, né, de modo a tirá-lo de outros distritos onde ele poderia obter votos. E aí permite que esses outros distritos sejam uniformemente de maioria republicana. Isso, por incrível que pareça, não é ilegal. Não é ilegal, é um absurdo que não seja. O que a Suprema Corte americana decretou há alguns anos foi a inconstitucionalidade do gerrymandering para quando você redesenha o distrito com finalidades raciais, ou seja, de você prejudicar eleitorado, por exemplo, negro ou hispânico. Isso é inconstitucional segundo a Suprema Corte. Mas quando se trata de disputa partidária, a Suprema Corte simplesmente falou que pode. Então, isso acontece, e claro, como sempre, acontece principalmente onde tem maioria republicana na Assembleia Legislativa do Estado, né? Porque isso é aprovado pelas Assembleias Legislativas Estaduais, né? E aí o Trump está tentando evitar isso, para perder essa maioria na eleição de meio de mandato. O Milley não tem gerrymandering, lá o sistema é proporcional, é com lista, ele não vai conseguir mexer em algo assim, e nem teria condições de mexer nisso, porque não tem maioria no legislativo suficiente para tal, no caso no legislativo nacional. O que ele evidentemente vai tentar fazer, claro, né, é distribuir fake news. A gente viu até que nas últimas eleições você teve até inteligência artificial simulando o apoio do Macri a uma candidatura do grupo do Milei contra a candidata do Macri naquela eleição, e esse sujeito acabou ganhando, ou seja, produziu um prejuízo ali. Então, é claro que esse tipo de trapaça, muito típica da extrema-direita, tende a ser usada pelo governo Milei, que é um governo de extrema-direita também na Argentina. Porque ele corre o risco, ali a renovação é de metade, né, da Câmara dos Deputados na Argentina e de uma parte do Senado, ele corre o risco ali, claro, né, de perder ainda mais apoio dentro do legislativo. Hoje ele já não tem maioria. Se a maré estiver negativa para o governo, ele corre o risco de ficar ainda mais minoritário. É bom lembrar que o Libertar Avança, a partido dele, cresceu muito da eleição anterior, quando ele próprio se elegeu deputado, para a última, né, que lhe deu aí uma certa bancada até de tamanho razoável, embora longe de ter algo perto da maioria, na Câmara e no Senado, né? Nessa eleição, eu imagino que a aposta dele era o quê? Ampliar e tentar obter a maioria para o seu partido, ou pelo menos para o seu partido e mais algum partido agregado que pudesse lhe apoiar. Os ventos parecem hoje soprar na distância, ou na direção, melhor dizendo, oposta, né? Então a chance do Milei perder essa maioria significativa, e aí, claro, o final do seu governo tende a ficar muito mais difícil, né? Porque ele está, claro, está derrubando a inflação, porque não teria como não derrubar, né? Dando um cavalo de pau na economia, jogando a demanda, né, no subsolo, né? Não repassando recursos para províncias, né? Que recursos que deveriam ter sido repassados. Aí qualquer um faz ajuste fiscal, e com esse enxugamento brutal ali da, da, das despesas, inclusive da base monetária. Olha que maluco, né? Um dos problemas que às vezes eles têm enfrentado é do que? Da desvalorização do peso. Como eles não têm muitas reservas e não tem como vender dólares para injetar na economia
Argentina, qual é a alternativa que eles adotaram recentemente? Reduzir o meio circulante, tirar a moeda de circulação. Aí você teve uma crise de liquidez. Então, é a esse tipo de recurso que o governo Milei está recorrendo. Claro, isso impacta a inflação de se derrubá-la, mas, ao mesmo tempo, gera um custo social e uma confusão econômica também muito grande. Então, acho que ele tem aí nas eleições vindouras, provavelmente momentos difíceis, né? E não vejo ali muito espaço para que ele consiga reverter essa situação. Gozado, né? O padrão dele é muito similar ao padrão do Trump. Outro dia eu até escrevi sobre o CEO na política, né? Porque o que é o CEO genérico, né? Pegou mania aí, né? Você pega um cara, ele não conhece nada do setor, não sabe como a empresa funciona, mas ele sabe cortar custos, porque o que interessa é, de imediato, aumentar dividendos. Então o cara consegue aumentar dividendos no curto prazo, a empresa se valoriza no curto prazo, no momento seguinte desaparece. Da General Electric é um caso típico aí, né? A Eletrobras que estão fazendo esse negócio todo. E daí você tem o CEO político, que é o Trump, que toma todas essas medidas de afogadilho sem conhecer o funcionamento da máquina. E o Milei. Então o Milei, lá atrás, quando ele promove essa liberação de dólares no início, apreciação, ele criou duas Argentinas lá. Uma Argentina classe média alta lá, que é um pessoal que estava com o salário indexado, que até teve enriquecimento. Por quê? Porque você tem o reajuste é indexado, e se a inflação cai, como o seu salário é reajustado pela inflação passada, você tem algum ganho. E na outra ponta, 50% da população argentina na linha de miséria, grande parte das quais não tem salário para terminar o mês. E agora o que está acontecendo? Como esse modelo depende da abundância de dólares, e como que o FMI pode ajudar um pouco, mas não pode ajudar para o resto da vida, agora começa a desmoronar. E daí entra esse padrão Milei, que é padrão Zelensky, tudo aí. Os caras tentam tirar tudo que consegue aí no curto prazo, aí, sabendo que mais à frente eles vão ser expelidos, né? O que mais me impressiona, Nassif, é que é a mesma ideia, são as mesmas ideias, as mesmas fórmulas. Isso é o que o Menem fez naquele desastre que acabou resultando depois no Curralito, no De La Rua sendo obrigado a sair de helicóptero para não ser morto, e desde então a Argentina não sai dessa situação, né? Nós estamos falando já de quase 3 décadas metida numa situação que começou e aí o Milei reembala essas políticas e continua sendo tratado dessa forma. É o que está fazendo a coisa certa, né? Né? A inflação mensal na Argentina é maior do que a inflação anual no Brasil, vamos lembrar disso. Ou pelo menos o trimestre continua sendo uma inflação maior do que a inflação anual no Brasil. Mas quando você vê esses radares aí do mercado financeiro para direcionar os países, 2 semanas antes da dolarização da economia argentina, a Standard & Poor's fez um almoço aqui com jornalistas com o responsável lá de Nova York por toda a América Latina. E eles prevendo que eles melhoraram a avaliação da Argentina porque ia haver a dolarização. Eu questionei na época, lá depois a Regina, que dirigia a Standard & Poor's, que levou o sujeito no meu escritório para me convencer lá. Eu falei, meu Deus, não vai durar uma semana isso, vocês não estão vendo. Ou seja, é coisa que à luz do dia você percebe que não tem lógica, não tem racionalidade. Não, isso aí a Argentina vai dolarizar, vai tudo resolver. Uma semana depois estava todo mundo fugindo aí. Não, essa irracionalidade, essa perspectiva do curtíssimo prazo aí é um horror. Piorado, obviamente, por um empobrecimento claro, uma desvalorização clara do jornalismo econômico, né, Nassif? Tem sido cada vez mais incapaz de reinterpretar. Ô, Cláudio Couto, eu queria só levantar um ponto, eu queria saber a sua opinião a respeito dessa frase do Valdemar Costa Neto, dizendo que o Bolsonaro e o Che Guevara têm assim, uma semelhança, têm o mesmo carisma. Eu queria saber, minha pergunta é, você acha que o Valdemar Costa Neto disse isso para ajudar ou para prejudicar o Bolsonaro? Essa é uma boa. O final eu não estava esperando, né? Eu estava imaginando aqui que o lema
do Bolsonaro para se parecer com Che Guevara poderia ser o seguinte, né? Hay que amolecer, pero sin perder la estupidez jamás. É uma versão, eu diria, meio invertida, né? Do Che Guevara, né? Inclusive com muito menos charme, né? Ele falou que haverá camisetas do Bolsonaro daqui a algum tempo. Eu não tenho dúvidas de que haverá camisetas do Bolsonaro. Primeiro, porque tem muita gente idiota por aí. Mas segundo, porque ele se presta muito bem a um personagem cômico, que as pessoas certamente vão querer colocar nas suas camisetas, como colocam, às vezes, o Pateta e coisas desse tipo, né? Agora, é uma comparação completamente estapafúrdia que não surpreende vindo de uma cabeça como a do Valdemar, ainda mais para tecer considerações sobre uma figura como o Bolsonaro, né? Mas, enfim, é realmente. A gente no Brasil pode perder muitas coisas, mas a gente não perde bom humor, né? Porque motivos para dar risada sempre aparecem. Não, não, isso aqui supera qualquer coisa. É por isso que o realismo fantástico não vigorou aqui como em outros países, né? A gente não teve um Garcia Marques aqui, não teve um Juan Rulfo, porque a realidade brasileira como é que você faz realismo fantástico com a realidade brasileira? Você só faz só realismo aqui, né? Bem, nós estamos aí, Eduardo Bolsonaro continua tramando. Vamos lembrar que ele, por exemplo, teve com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos daquela reunião que teria com o Haddad e acabou sendo cancelada. Faz essa campanha agora aberta de tentar vamos dizer assim, destruir o Banco do Brasil, a reputação do Banco do Brasil, levar a uma saída de correntistas e continua não tendo nenhuma decisão da Câmara dos Deputados a respeito desse mandato. O Lula hoje fez uma reunião e disse que esse Eduardo Bolsonaro, esse mandato já deveria ter sido cassado há muito tempo. É interessante ver essa posição da bancada ruralista aí, né? A bancada ruralista exporta para os Estados Unidos e é taxado. A China é a maior compradora de produtos agrícolas brasileiros. A Rússia é a maior fornecedora de insumos agrícolas. O Eduardo Bolsonaro quer estragar o maior financiador da agricultura, que é o Banco do Brasil. Mas essa questão da irracionalidade e da afetividade como fator político aí, que o Couto aí também analisa aí, cria uma irracionalidade sem tamanho, né? Sem tamanho. O cara prefere ir para o patíbulo junto com o sujeito lá. Agora você pega o Guevara morrendo na selva lá, enfrentando a polícia, e o Bolsonaro com dor de barriga aí a cada ameaça de prisão. E crise de soluço. Crise de soluço. Você imagina o Bolsonaro na Revolução Cubana, ele ia parar, não, vai ir ao médico, então eu preciso fazer uma coisa, vou parar aqui no meio da Serra Maestra, porque eu preciso ir ao médico. Ele levava o pinículo a título de capacete aí para disfarçar. É aquele negócio, né? Cada país tem o herói que merece, né? E ao mesmo tempo, você vê, a gente é crítico em relação a muitas coisas do governo Lula aí, mas quando você pega essa crítica, que não vem só da ultradireita, é uma crítica que vem da mídia, eles se recusam a reconhecer até a dimensão internacional do Lula. Ou seja, algo que é um ativo nacional, essa dimensão internacional dele, é um ativo nacional. Eu lembro quando, não sei se foi o Mitterrand na França, lá, que havia uma ação contra ele, foi poupado por quê? Porque esses presidentes, obviamente não do nível do Bolsonaro, o próprio Fernando Henrique e outros aí, são ativos nacionais. Eu lembro quando teve uma crise braba, do governo Lula ainda, e todos os ex-presidentes assinaram, com exceção do Fernando Henrique, que daí é egoísmo dele lá, né? Assinaram uma carta de apoio ao Lula. Inclusive o Collor, Itamar Franco, Sarney, que tinha... Mas digamos, aqui essa questão da solidariedade, do papel, do reconhecimento. Pô, você critica, pô. O grande papel da mídia, o que é? Quando você vê coisa errada, critica. Quando você vê coisa certa, elogia. O seu elogio aqui aumenta a efetividade da sua crítica aqui e vice-versa. Mas essa polarização que a gente fala muito de rede social, mas é anterior. Essa polarização começa aqui nos anos 2005, aí com Veja, com Guzzo, com Eurípides, com Roberto Tivita, né? E daí fica
a transmissão para as redes sociais vem automática, né? E esse possível retorno do Ciro Gomes ao PSDB? Como é que você resume essa história, Cláudio Couto? Olha, eu acho muito coerente. Para um partido, desaparecimento nada melhor do que um político desaparecimento. Né? Afinal de contas, são dois que estão rumo a assumir, né? Perder completamente a relevância e a deixar de existir praticamente. O PSDB até me surpreende que nesse momento ainda queira receber alguém. Era muito no caso de um partido se fundir com outro partido, a ser absorvido até talvez melhor para o PSDB por outro partido, que nem a federação com cidadania funcionou. Né? E a cada dia que passa, a irrelevância do PSDB é maior. E aí receber uma figura que também age por meio do ressentimento, que consegue dar tiros no pé o tempo todo, que perdeu a sua base de sustentação, inclusive no seu próprio estado, é muito coerente essa volta, embora, claro, seja coerente na tragédia, né? Para os dois. Um reencontro à beira do túmulo, é isso que eu diria. Ele me deu uma entrevista, alguns anos atrás, no período da Lava Jato. Uma entrevista boa, ele é um cara preparado e tudo aí. No finalzinho ele fala, porque se o Moro entrasse na minha casa aí com a Lava Jato, ia ser recebido a bala. No dia seguinte, o único comentário que ficou é ele receber a bala Lava Jato lá. Lá não tem... A inteligência emocional dele é zero, né? Se o PSDB queria apressar a última pá de cal, acho que tá indo pelo caminho certo, né? Não, vamos parar por aqui, porque você sabe que nos estimulou a falar sobre isso foi o tal do artigo do Hélio Gaspar dizendo que o PSDB acabou por suas virtudes, não por seus defeitos. Eu queria saber como é que primeiro não vamos nos estender, não, só queria registrar isso. Eu continuo sem entender como é que alguma coisa acaba por suas virtudes. Era bom demais para o Brasil, então acabou. Me parece que era o que o Hélio Gaspar queria dizer. Nassif Couto, assuntos não faltam semana que vem. Lembrando, nós estaremos aqui no dia em que vai começar o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe. Esse grupo que tem, segundo a PGR, como líder também não, como chefe, quando ali na primeira fila, o Jair Bolsonaro. Me recuso a dizer que ele é cabeça ou líder dessa história. Mas é isso, é o cara que estava ali. Seria o maior beneficiário. Vamos acompanhar, obviamente, com atenção. Eu queria agradecer mais uma vez a honra que vocês me dão de participar desse programa com vocês, Nassif Couto. E quem nos acompanhou, até a próxima. Até a próxima, Sérgio. Até a próxima, Nassif. Até a próxima, pessoal. Até mais, Couto, Sérgio. Estamos aí.